Então, a gente trouxe uma informação aí recentemente, e a gente falava muito sobre isso, sobre a saída de todos os jogadores aí da base que não estavam sendo utilizados. E aí, para completar essa lista, tinham Vitinho, no Vitinho não, Lincoln e PP. E aí a gente falava que o PP não ficaria. E o Vitinho também, né, se continuasse a não ter o sucesso nas suas entradas, ele poderia ser negociado também. Aí a gente teve essa notícia agora, né, recente, que o PP não fica, teve passagem por Portugal e tudo mais. E aí eu trouxe para vocês que o PP não ficaria. E hoje eu estou vendo aqui informações dando conta que realmente sem espaço com o Domenech, olha só, saiu no Guardian News, uma notícia que a gente vem falando há um tempão, sem espaço com o Domenech, Meia não irá renovar com o Flamengo. O técnico Domenech Torrent chegou ao Flamengo com o discurso de rodar o elenco, claro, não sei o quê, aí fala que o jovem de 22 anos, né, o Meia PP é um dos que vai estar saindo no caso, tem 22 anos, tem ficado até no banco em alguns jogos, viajado e tal, não foi relacionado agora para o jogo contra os jogos, né, os 2 jogos no Equador contra o Independiente Del Valle e Barcelona. Ele não atua desde janeiro, tá? E, no caso, essa situação aí já está praticamente definida, que ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano e que o Flamengo não deve renovar, já indicou, inclusive, ao atleta que não deve renovar para 2021, tá? Então, ele teve lá passagem pelo Portimonense, não é isso, Deco? Portimonense, isso aí. Isso aí. E foi na temporada 2018-2019, voltou, mas não foi utilizado. E, cara, eu vou te falar, é um bom garoto, tá, gente? É um bom garoto, mas, infelizmente, não tem mais espaço no Flamengo. Aquele gol, Papa, aquele gol que a gente estava comentando aqui ontem do treino, do 6-0, você lembra que a gente estava comentando quem é que teria colocado o cruzamento dele? O cruzamento do PP. Foi a assistência do PP, ou seja, o garoto é bom, eu falo, ele é bom. Nossos jogadores, estava claro que eles iam fazer uma proposta maior com esse dinheiro que eles iam ganhar. Eles iam ganhar 40 milhões de euros quase aí, velho. E esse dinheiro certamente viria para tentar tirar o Bruno Henrique e o Gerson mais uma vez. Então eu torci contra o Benfica, sim. Sendo bem honesto aqui. Não contra o Jorge Jesus. Contra o Benfica eu torci bem. Olha só, vamos falar da proposta que a gente confirmou. A Isabelle Costa, nossa repórter, confirmou, né, com a diretoria do Flamengo que a proposta chegou para o Lincoln, tá? Pelo Lincoln. Foi um clube russo, né? O FK Sochi, né? Informação primeira aí do Gustavo Henrique dando choque. O choque trouxe a informação real, verdadeira, confirmada pela Isa, nossa repórter, em que a proposta chegou de 3 milhões de euros. Gente, 3 milhões de euros, nós estamos falando de 19 milhões de reais. 19 milhões de reais é metade do valor do Michael. Metade do valor do Michael. Será que o Vitinho, será que o Lincoln, tô trocando o Vitinho pelo Lincoln já desde que eu entrei. Será que o Lincoln, Deco, de verdade, será que o Lincoln, 19 milhões de reais, não está bem pago num jogador que, infelizmente, não tem vindo bem, não está indo bem? Você acha que está errado? 19 milhões de reais, metade de um Michael, que foi um jogador de destaque do Brasileirão, o Lincoln não teve nem perto de ser destaque em ano nenhum. Você acha que 19 milhões, metade quase do Michael, era mal pago pelo Lincoln? Papo, eles trabalham com no mínimo 8 milhões de euros, apesar que hoje fica mais complicado, né? Sei, cara. O Flamengo poderia vender por 3, 4 milhões de euros e ainda ficar com percentual, né, do passe do jogador. Quem sabe lá ele acaba mudando a cabeça dele, né, sendo mais profissional. Eu acho que o Flamengo deveria manter um pouco mais, o Biel, essa questão do percentual do passe do jogador. Poderia vender por esse valor, 3, 4 milhões, mantendo os 20%. O Otávio está falando aqui, pegava 30% da venda futura. Isso, perfeito. 19 milhões de reais, professor chegou aí, bom dia, professor. 19 milhões de reais confirmada a proposta no Lincoln. 3 milhões de euros. Cara, 19 milhões de reais é dinheiro para Dedéu, professor. É dinheiro para Dedéu, é metade do valor do destaque do Campeonato Brasileiro, que foi o Michael, né? O Anderson na atividade, JJ ferrou o planejamento do Flamengo, sequei muito. Ô, professor, fala aí, você venderia o Lincoln por 19 milhões de reais e tentaria alguma coisa, alguma composição com 30% em venda futura, alguma coisa assim? Eu aceitaria sim a proposta, Biel. Faria essa operação, faria essa venda e dentro desse modelo que vocês cogitaram aí, eu acho que seria o modelo ideal. A gente conseguiria botar receita no caixa agora
e a gente asseguraria a possibilidade de, caso o Lincoln tenha demonstração de um bom futebol sendo revendido no futuro, a gente ganharia dinheiro novamente. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, vai botar esses caras jogando com a seleção, com a camisa da seleção, todo flamenguista vai parar para ver. E se não estiver prejudicando a gente, se não estiver tirando nossos jogos, se for pausa ali do campeonato, porra, é lindo, vai todo mundo torcer para a seleção. Agora, Decão, eu queria te dizer que ó, só com desses nomes que o professor Pedro Barreto colocou aí, só a manutenção da última convocação arrebenta o Flamengo, hein, irmão? Porque a gente perderia Everton Ribeiro e Arrascaeta. A gente já perde Everton Ribeiro e Arrascaeta. 2 jogadores hoje sem substitutos, né? O Decão tá ali no telefone, responde aí para mim, o prof. Só isso aqui já arrebenta, né? Você perde o quarteto de frente, se ele repetir a convocação. Você perde o quadrado. Everton, Arrasca, BH e Gabigol. E você não tendo o Pedro Rocha para dobrar ali com o Pedro na frente é complicado. Porque perder o Bruno Henrique tendo o Pedro Rocha, você ainda respira. Mas perder o Bruno Henrique sem poder usar o Pedro Rocha, e a gente não sabe se vai dar tempo de ter o Pedro Rocha para esses jogos, né? A gente não sabe. A fisiologia do Flamengo, o departamento médico ainda não sinalizou, é complicado. Então, além de você perder o Isla na lateral, correr o risco de ainda perder jogadores do setor defensivo, só esse quarteto de frente já é terrível, né? Você perder Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, você tem que jogar com outro Flamengo. Você não joga com o Flamengo titular, o Flamengo campeão da Libertadores do meio para frente, né? Complicado. Da derrota da CBF na Justiça. Né? Na verdade, o recurso que eles entraram, professor, daquela liminar que o Flamengo exigia que não fosse entregue a taça, né, das bolinhas ao São Paulo, enquanto não se julgasse essa situação toda. E aí eu fiz uma postagem aqui no Instagram, que eu vou fazer questão de ler para vocês, logo cedo, que eu coloco isso aqui como destaque, ó, professor. A postagem de 2011, do dia 21/2 de 2011 da CBF. CBF reconhece o título do Flamengo. Está aqui, no site da CBF. Tá? Entidade, através de resolução da presidência, reconhece Sport e Flamengo como campeões brasileiros de 87. Naquele momento, a CBF dizia, professor, que uma coisa não atrapalhava a outra. O Flamengo ser também campeão não atrapalhava o Sport ser também, até porque eles não foram prejudicados em nada. Foram devidamente jogar lá a Libertadores, foram devidamente eliminados, não prejudicaram em nada, né? Se fosse time bom mesmo, ganhava a Libertadores e ia para o Mundial. Mas não foi. Bem, vamos lá. Professor, então, segundo o Sport News Mundo, a Confederação Brasileira de Futebol sofreu uma grande derrota para o Flamengo na Justiça. A entidade tinha recorrido contra a liminar que o Flamengo tinha conseguido, que impedia a entrega da taça das bolinhas para o São Paulo, até que o julgamento do mérito corresse. A decisão foi da desembargadora relatora Lúcia Regina Esteves de Magalhães, que indeferiu não deu, tá, gente? Que indeferiu o efeito suspensivo pedido no recurso da CBF e a liminar favorável ao Flamengo foi mantida. A taça das bolinhas, pelo menos por esta decisão, não pode ser entregue a nenhum clube neste momento. A CBF ainda pode recorrer em Brasília, mas já fica claro que a Justiça quer avaliar com cuidado os fatos, visto que após o pentacampeonato do mais querido, a taça das bolinhas foi tirada de disputa. Né? O professor já falou, inclusive, sobre isso aqui. No caso, a entidade parou de utilizar ela nas premiações. Por que ela foi tirada? Porque um time ganhou pela 5ª vez, o Flamengo. Sinal claro, né, que o primeiro campeão de 5 títulos do Brasileirão que teria direito à taça foi o Flamengo. Que também, né, olha só, a equipe que ganhasse 3 vezes de forma seguida ficaria com a taça, o que não tinha acontecido. O Flamengo ganhou de 5 vezes alternado. No recurso perdido pela CBF, a Confederação alega que o Flamengo tenta mais uma vez, pela 6ª vez, na Justiça, justificativas para ser declarado, né, não sei o quê, campeão de 87, alegando que o rubro-negro não entrou em campo para disputar o quadrangular final. Detalhe que a própria CBF, através do ex-presidente Ricardo Teixeira, declarou o Flamengo campeão do Brasileirão de 1987 no ano de 2011. Como que pode, professor, falar que o Flamengo não entrou para disputar o quadrangular final, que não é campeão de nada? E ela mesma declarou o Flamengo. Olha aqui, eu vou ler para vocês. A CBF, através da resolução da presidência número 02/2011, reconheceu o Esporte Clube Recife e o Clube de Regatas do Flamengo como campeões brasileiros de 1987. Então, o Flamengo foi declarado campeão em 2011 pelos senhores
sem jogar o quadrangular? Me expliquem, por favor. Eu não estou entendendo. Gostaria de entender, não estou criticando, eu gostaria de entender. Vocês declaram o Flamengo em 2011 campeão e agora o Flamengo não disputou o quadrangular? Como assim? Como se declara um clube campeão que não é campeão, que não disputou a situação? Aí ele fala, na mesma resolução, foram reconhecidos como vice-campeões brasileiros de 87 o Guarani e o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Ainda segundo o presidente da CBF, a decisão tomada depois de novos e convincentes argumentos, está escrito no site da CBF isso, tá? Apresentados pelo Departamento Jurídico do Flamengo, eles falam, professor, que o Flamengo apresentou documentos convincentes, tá? Contempla ainda o reconhecimento de que em 87 houve 2 campeonatos brasileiros que tiveram Sport e Flamengo como campeões. Isso ainda está no site da CBF. Eles podem tirar, tá printado aqui, tá? Mas tá lá, tem o link. Você já deve ter visto, professor. Você já deve ter visto. Ricardo Teixeira enfatizou ainda o fato de que não houve prejuízo esportivo ao clube pernambucano, que foi, inclusive, ao lado do vice-campeão Guarani, de uma das competições, o representante brasileiro na Taça Libertadores de 88, retirado do site oficial da CBF. Gostaria de ouvir agora o professor Pedro, ou é aquele momento que o advogado fala, nada mais a acrescentar? Nada mais a acrescentar, me preocupar com o esporte, papo. Deixa o esporte lá, deixa eles felizes lá, achando que professor, são os campeões. É uma liminar que eles tentaram derrubar, professor. Estou Então, trazendo notícia nova. Só para te explicar aí a questão processual, bem rápido, para não ficar chato aí a conversa, foi dada uma liminar em favor do Flamengo para que não se pudesse entregar a taça ao São Paulo. A questão não foi julgada ainda, o mérito não foi apreciado, o juiz não sentenciou, apenas se tentou dar a taça ao São Paulo, o Flamengo conseguiu uma liminar para impedir. E a ida do Flamengo para o Equador, né? O Flamengo desembarcou no Equador, em Quito, na madrugada dessa quarta-feira e hoje realiza o último treinamento em preparação para o confronto de amanhã contra o Independente Del Valle, que acontece às 9 horas, horário de Brasília, e que tem transmissão exclusiva do Facebook. Além desse treinamento que acontece hoje, né, o último treinamento, amanhã vai ter aquela ativação, como costume, que sempre acontece quando o Flamengo está fora de casa e também quando o Flamengo está no Ninho do Urubu. Os jogadores têm essa ativação muscular antes da partida e essa ativação muscular vai acontecer ali na academia do hotel. E o Flamengo vai realizar essa ativação muscular antes da partida contra o Independente Del Valle. A Flá TV divulgou ontem imagens dos treinamentos que aconteceram no Ninho do Urubu, do último treinamento aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, antes da viagem. E quem falou nessas imagens divulgadas pela Flá TV foi o Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que voltou a ser relacionado para os jogos depois de ficar 15 dias fora por conta de uma lesão no joelho direito. Ele voltou, né, a ser relacionado. Pode contar, o técnico Domi poderá contar com ele. Ele falou que está 100%, que está à disposição do Domi para a partida contra o Independente Del Valle e também para a partida contra o Barcelona de Guayaquil. E aí, se você quiser conferir, vai lá no canal Paparazzo Rubro Negro 2, que tem a fala do Bruno Henrique para a Flá TV e também tem algumas imagens dos treinamentos. Agora, falando sobre a questão do Diego Ribas, né? Saiu uma matéria do Bola VIP hoje falando que o Sampaoli teria indicado a contratação do Diego Ribas para os dirigentes do Atlético Mineiro. A gente sabe que tem toda essa questão envolvendo o Thiago Neves, que os dirigentes do Atlético Mineiro estavam, né, querendo negociar, levar o Thiago Neves para o Atlético Mineiro. E aí teve todo o protesto da torcida do Atlético, que foi até a porta do CT do Atlético Mineiro para reclamar, para protestar, para que os dirigentes não contratassem o Thiago Neves. E depois disso, por conta de toda essa repercussão, de acordo com informações do portal Bola VIP, o Sampaoli teria indicado a contratação do Diego Ribas para a cúpula do Atlético. No entanto, a informação que nós temos é que não chegou nada até agora para o Flamengo, nenhuma proposta pelo Diego Ribas chegou aos dirigentes do Flamengo, e vale lembrar também que o Diego Ribas renovou o contrato dele com o Flamengo até dezembro de 2021, recentemente, deixou claro que é apaixonado pelo Flamengo, que inclusive quer se aposentar no mais querido, então
é um pouco para acalmar o torcedor de que essa proposta não foi apresentado nada ainda, que é só o interesse, de acordo com informações do Bola VIP, de que é um interesse por parte do Sampaoli em ter o Diego Ribas, mas nada foi à frente ainda.